Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês sobre banco de dados. Bom, primeiramente, antes da gente entrar em banco de dados, assunto, né? Vamos falar num tópico importante. Dado e informação, qual a diferença? Né, a gente usa diariamente como sinônimos, mas tecnicamente eles não são, ok? Eles têm uma diferencinha aí. Ou seja, os dados não são específicos, ao contrário da informação, conseguindo ficar detalhado a partir dele. Ok? Então vamos lá, exemplos de dados. O número 3, número 5, números. Por exemplo, qualquer tipo, um número é um dado. Ok? Qualquer nome também, nome é um dado, Igor, Marcelo, José, João, qualquer nome seria um dado. Ok? Agora, vamos para exemplos de informação. Ele é o Igor, ele é o João, ele é não sei o que. Minha idade é 15, minha idade é 3, minha idade é 5. Percebeu a diferença? Se eu chegar pra você e falar 3, 5, você vai falar, o que significa isso? Ou a mesma coisa se eu chegar pra você e falar Igor, o que significa Igor? Entendeu? Agora se eu chegar pra você e falar ele é o Igor, mudou. Você me deu um contexto. E essa é a fundamental diferença pro dado e pra informação. O dado não tem contexto. Um dado sozinho não significa nada. Agora eu peguei esse dado e coloquei junto ele um contexto. Ele é o Igor, minha idade é 15. Entendeu? Então essa é a fundamental diferença entre dado e informação. Agora vamos para a evolução dos bancos de dados, que eles começaram na década de 60 e 70 com a IBM International Business Machines, quando essa empresa ela percebeu que dava muito custoso contratar várias pessoas para ficar armazenando os dados e organizando os arquivos. Então eles decidiram criar um banco de dados para fazer isso automaticamente, mecanizar todo esse processo e deixar tudo mais prático. Beleza? Aí, porque antigamente era muito de complexo, tava organizando os dados, aí eles decidiram inovar e fazer de uma forma diferente. E aí que surgiu os bancos de dados que foi evoluindo até os dias de hoje, né? Vamos lá, agora já vamos entrar em banco de dados. Vamos falar sobre entidades. O que são entidades? Entidades são objetos, algo que existe. Tudo que a gente consegue materializar da nossa mente. Por exemplo, uma pessoa é uma entidade. Um carro é uma entidade, um boné é uma entidade, um computador é uma entidade. Qualquer coisa que você imaginar é uma entidade. Entendeu? E agora vamos pensar, por exemplo, em relacionamento. As entidades se relacionam entre si. Por exemplo, uma pessoa utiliza um carro, dirige um carro. Uma pessoa usa um computador. Entendeu? Então, você consegue relacionar essas entidades. Uma pessoa usa um celular. Uma pessoa usa uma garrafa de água. Entendeu? Então, você consegue relacionar essas entidades. Ok? E agora vamos para os atributos. Vamos lá. Atributos são particularidades de uma entidade. Por exemplo, pessoa. O que uma pessoa tem? Uma pessoa tem CPF, ela tem nome, ela tem sexo, ela tem idade, ela tem altura. Entendeu? Ah, mas como é que eu vou saber quais que eu vou usar? Porque são muitos, né? Não dá pra você falar todos de uma pessoa. Mas depende da regra do negócio, depende do que é importante, do que é relevante. Beleza? Cardinalidade. Agora já vamos entrar no tópico que tem a ver com relacionamento. Ok? Bom, temos os tipos de relacionamentos mínimos, zero relacionamento opcional e um relacionamento obrigatório. Beleza? Tipos de relacionamentos binários. Um para N e N para N. Que N significa vários, ou seja, um para muitos e muitos para muitos. Ok? Agora, o que significa isso? Eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa dirige um carro. Aqui eu tenho uma pessoa dirige vários carros. E aqui eu tenho várias pessoas dirigem vários carros. N para N. Ou seja, então você vê que eu consigo fazer isso. Aqui eu coloquei, por exemplo, um para um seria zero, no mínimo zero, no máximo uma pessoa. Aqui, ó, eu tô usando pessoas, esse exemplo aqui, tá? No mínimo zero e no máximo uma pessoa. Ou seja, opcional. Aqui nesse um para um, ou seja, aqui seria um e aqui seria um, é opcional. Beleza? Não é obrigatório. Agora que eu poderia mudar isso, eu poderia deixar, por exemplo, não, precisa ter no mínimo uma pessoa e no máximo uma pessoa. No mínimo um carro, no máximo um carro. Pra deixar esse relacionamento obrigatório. Poderia fazer a mesma coisa aqui também, ó. Um para N
um IN, ou seja, no mínimo uma pessoa e no máximo várias. Eu não sei quantas são, ok? Então eu poderia deixar obrigatório isso aqui também. E aqui, galera, eu tenho exemplos de aplicações de bancos de dados: o Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server e MySQL. Aqui embaixo eu coloquei para vocês onde eles são utilizados, né? Que são em sites, blogs, informações de RH, toda aplicação onde precisa armazenar dados, né? As informações do cliente, etc. Beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.